Então vamos lá, correção dos exercícios, tá, do primeiro ano. Então desenvolva o esboço gráfico de cada item. Então nesse primeiro item que a gente vai ter que fazer, a gente tem a função f de x igual a 2x mais 1 e a gente vai fazer o esboço gráfico. Então primeiro passo, vamos transformar isso em uma equação. Para transformar numa equação não tem segredo. Você pega aí 2x mais 1 igual a 0. Feito isso, você transforma na equação. Agora o próximo passo. Vamos tentar descobrir, tá, o valor de x. Para isso a gente vai utilizar um método de isolamento. Então, primeiro passo aí, para a gente isolar o x, a gente vai pegar esse 1 e passar para o outro lado, tá? E inverter o sinal. Então vamos pensar aí. O inverso do número positivo é o número negativo, tá? Então, quem vai ficar desse lado? Só o 2x igual, quem foi para o outro lado? 1, tá? Como ele passou para o outro lado, inverte o sinal. Tudo bem? Vou só lembrar do critério da balança, que a gente está tirando o quê? Menos 1 de ambos os lados. Beleza. Próximo passo. A gente quer saber o valor de x, não de 2 vezes x, tá? Então, a gente vai usar o processo inverso. Toda vez que você tem um número e uma letra, é uma multiplicação. Então, o inverso da multiplicação é a divisão. Tudo bem? Então, o 2 que está multiplicando, ele vai dividir o número que está do outro lado da nossa igualdade. Então, desse lado vai ficar o x sozinho, isolado, como nós queríamos. E o 2 que estava multiplicando vai dividir o menos 1. Tá? Agora a gente faz a divisão. Você tem R$1. Vai dividir para duas pessoas. Cada pessoa vai ficar com 50 centavos. Porém, toda vez que tem uma multiplicação, uma divisão, a gente tem que analisar os sinais. Tudo bem? Nesse caso, a gente tem um menos, que é do 1. E o 2 é positivo. Então, menos com mais, resposta negativa, tá? Sinais diferentes, resposta negativa. Sinais iguais, resposta positiva. Então, uma vez que a gente calculou o valor de x, a gente faz o nosso plano cartesiano, tá? X e y, lembrando que o zero fica no meio. E a gente vai colocar esse valor referente a x no eixo x. Tudo bem? Então, menos 0,50, ele fica do zero para a direita ou do zero para a esquerda no eixo x? Só lembrar que é do zero à esquerda, tá? Que é onde ficam os números negativos. Então, marca aqui um ponto. Coloca aí que é o menos 0,50. Tá? E agora, o que a gente vai fazer no eixo y? A gente vai voltar para a nossa função, 2x mais 1. E a gente vai pegar o coeficiente linear. Quem é o coeficiente linear? É o número sozinho que está sem o x. Nesse caso é 1. Então, esse número 1 representa onde o gráfico corta no eixo y. Tá? Então, analisando o eixo y, o 1 fica do zero para cima ou do zero para baixo? Como 1 é positivo, ele vai ficar do zero para cima. Então, você vem aqui, marca o ponto. Lembrando que é só no esboço gráfico. E indica esse ponto é 1. Tá? Agora, o último passo, a gente vem aqui, coloca a nossa régua e passa a régua perante, tá, esses dois pontos. E assim a gente termina o nosso exercício, tá? Então, agora vamos passar a nossa reta. Passando a reta. Beleza. Então, note que essa reta ela está crescendo. Então, o gráfico ele é crescente. Então, terminamos aí a resolução do primeiro exercício, tá? Próximo exercício. G de x igual a menos 2x mais 3. Então, primeiro passo, vamos transformar isso em uma equação. Então, simplesmente vamos pegar aí o 2x mais 3 e igualar a 0, tá? E a receita é a mesma. Vamos pegar o 3, que é positivo, e passar para o outro lado e inverter o sinal. Então, vai ficar o que desse lado? Menos 2x e do outro lado, o menos 3, tá? Passamos para o outro lado 3 e invertemos o sinal. Agora, o próximo passo. Você tem desse lado menos 2x. A gente só quer saber o valor de x. Então, a gente vai usar o processo inverso, porque estamos trabalhando com uma equação. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, esse menos 2 que está multiplicando, ele vai dividir quem está do outro lado,
que é um menos 3. Então vai ficar assim, ó. Desse lado o x isolado, ou seja, sozinho, e do outro lado o menos 3, sendo dividido pelo menos 2. Agora a gente vem e faz a divisão. Você tem R$3, vai dividir esse dinheiro para duas pessoas, cada uma vai ficar com praticamente 1,50, tudo bem? 1,5. Agora, o próximo passo. Como é uma divisão, a gente tem que analisar o sinal. Ó, menos com menos, ou seja, sinais iguais, a resposta vai ser positiva, tá? Então, a gente já encontrou o nosso primeiro valor de x. Agora, o próximo passo é fazer o nosso esboço gráfico, tá? Então, vamos lá. No eixo x, a gente encontrou o valor de 1,5. 1,5 ele está do zero para a direita, porque é a parte positiva. Então, marcamos um ponto aqui, tá? Essa parte positiva do eixo x. Indicamos o nome dele, que é 1,5. E y, o que a gente vai fazer? Nós voltamos aqui para a nossa função e pegamos o valor do coeficiente linear, tá? O coeficiente linear é aquele número que está sozinho sem o x. Nesse caso, é o número 3. Então, a gente sabe que é 3. 3 é positivo ou negativo? Observa. Então, a gente sabe que ele é positivo. Como ele é positivo, no eixo y, ele vai estar do zero para cima ou do zero para baixo? Pensa aí. Isso, ele vai estar do zero para cima. Então, vamos marcar o ponto aqui e indicá-lo com o valor 3. Tá? Agora, uma vez que a gente tem os dois pontos, vamos finalizar passando a reta. Então, pega a sua régua. Deixa eu ajeitar a minha aqui. E agora, só passar a reta ligando esses dois pontos. Então, vamos ligar os dois pontos aqui, ó. Essa reta roxa. E com isso vamos analisar. O que está acontecendo com o gráfico? Ele está crescendo ou está decrescendo? Lembrando, a análise sempre funciona da esquerda para a direita. Então, observe que da esquerda para a direita, nosso gráfico está caindo. Se ele está caindo, ele está decrescendo. Então, ele é decrescente. Exercício 3, a gente tem a função, né? J de x igual a x menos 5. Então, ó, primeiro passo. A gente vem aqui e transforma essa função em uma equação. Então, o que a gente faz para transformar numa equação? Simples. Coloca aí x menos 5 igual a 0. Igualando a 0, a gente tem a nossa equação, tá? Agora vamos descobrir o valor de x. Vamos começar o processo de isolamento. Então, quem está nos atrapalhando desse lado é o menos 5. Então, vamos pegar e passar ele para o outro lado e inverter o sinal, tá? O inverso do número negativo é o número positivo. Então, a resposta já saiu aqui. X é igual a 5. Como não tem nenhum número multiplicando x, o exercício já acabou praticamente, tá? Esse pedaço dele. Então, ó, próximo passo, colocar esse valor aqui no nosso gráfico, tudo bem? E fazer o esboço gráfico. Lembrando, o eixo que está em pé é o eixo x, conhecido como eixo das ordenadas. O eixo deitado é o eixo x, tá? Conhecido como abscissa. Então, ó, o primeiro ponto que nós encontramos aí isolando o x é 5, tudo bem? Então, 5, ele está do zero para a direita. Então, marco o ponto aqui, vou indicar que esse ponto corresponde ao 5, tá? Agora, e o eixo y? O que a gente vai fazer? Volta para a nossa função e a gente vai buscar o coeficiente linear, que é aquele número que não acompanha o x. No caso, é o menos 5. Tá? O menos 5, no eixo y, ele está do zero para baixo, tá? Porque ele é negativo. Então, ele está mais ou menos por aqui. Então, marquei meu ponto. Esse ponto é o menos 5. Agora que nós temos os dois pontos, basta agora passar a nossa reta para fazer a função. Tá? Então, pega a régua, ajeita ela para passar nos dois pontos. Então, ajeitando aqui, ó. Agora vamos passar a reta. Ó. E o exercício está praticamente terminado, né? Analisa da esquerda para a direita. Observamos que esse gráfico ele é crescente. Então, o exercício
exercício terminado. Próximo. Próximo é o exercício 4, né? Que é a função f de x igual a menos 2x mais 10. Então, ó, primeiro passo, vamos transformar isso em uma equação. Então, a gente copia de novo, 2x mais 10 igual a 0. Tá? Então, o objetivo é encontrar o valor de x. Primeiro passo, quem está nos atrapalhando é o 10. Então, passa para o outro lado e inverte o sinal. Então, aqui vai ficar 2x igual, o 10 foi para o outro lado, não foi? Ele era positivo, não era? Então, o inverso do positivo é um número negativo, tá? Então, por isso, menos 10. Continuando, ó, a gente quer saber o valor de x, tá? Não de menos 2x. Então, quem está nos atrapalhando agora? Esse menos 2. Então, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, ele vai passar dividindo o número que está do outro lado. Quem está do outro lado? O menos 10. Então, vai ficar o quê? X igual ao menos 10, que já estava do outro lado, dividido por menos 2. Então, ó, metade de 10, 5. Regra de sinal. Sinais iguais, resposta positiva, tá? Então, menos com menos, mais. Então, ó, indo no nosso esboço gráfico novamente aqui, ó, o 5. O 5 fica onde? O 5 vai ficar na parte direita do eixo X, tudo bem? Então, aqui fica o 0, a parte direita é esse pedaço aqui que fica os positivos. Então, vamos marcar o ponto aqui, que corresponde ao 5, tudo bem? Nesse caso, coordenada 5 e 0. E no eixo Y, o que a gente vai fazer? Mesmo esquema, volta para a função e procura o coeficiente linear. O coeficiente linear é 10. Então, 10 no eixo Y está do 0 para cima, né? Então, vamos marcar aqui. E ele corresponde ao nossas coordenada aí, né? 0 e 10. No caso, vou colocar só o 10 para auxiliar. Feito isso, agora só passar a régua. Então, vamos lá, acertando aqui a posição da régua. E agora, só construir a nossa reta, que vai indicar a nossa função. Tá? Então, com isso, analisando, da esquerda para a direita, temos que o nosso gráfico ele é decrescente. Porque ele está decaindo, né? Está caindo. Tudo bem? Agora, o último exercício aí que eu deixei para vocês é esse. I de x igual a 50x menos 50, né? O que a gente vai ter que fazer? O mesmo processo de antes, tá? Primeiro passo, vamos transformar em uma equação. Observa que a receita é praticamente a mesma. Se você aprendeu a fazer uma, você aprendeu a fazer praticamente todas as equações desse tipo, tá? Então, igualamos a 0, temos a nossa equação. Então, primeiro passo, pega o 150, passa para o outro lado, tá? E utiliza o sinal inverso. O inverso do número negativo é um número positivo, tá? Então, do lado, desse lado vai ficar o 50x igual, do outro lado vai ficar o 150 positivo, tudo bem? Continuando, o 50 está multiplicando x, a gente só quer saber o valor de x, não de 50 vezes ele. Então, por isso a gente vai usar o processo inverso, tá? O inverso da multiplicação é a divisão. Então, o número 50 aí que está multiplicando o x, ele vai dividir quem está do outro lado. E quem está do outro lado mesmo? O 150. Então, vai ser 150 dividido por 50, tá? A gente pode simplificar essa fração cortando esses zeros. Então, vai ficar 15 dividido por 5. Aí você pensa, o 5 cabe quantas vezes no 15? Isso, 3 vezes somente. Então, o valor de x é 3. Então, vamos lá. Próximo passo, vamos fazer os nossos esboço gráfico. Então, x vale 3. Então, 3 no eixo x está do 0 para a direita. Então, marcamos um ponto aqui. Vou indicar aqui que esse é o nosso ponto 3, tá? Tem as coordenadas 3 e 0. E o y? Volta aqui para a nossa função e pega o coeficiente linear, tá? Então, observe que o coeficiente linear é menos 150. Então, menos 150
no eixo Y? Está do 0 para cima ou do 0 para baixo? Pensa aí. Isso, se você falou que ele está do 0 para baixo, está certo, tá? Então marcamos o ponto aqui. Vou colocar aqui o menos 150, tá? Para indicar. E agora só passar a régua, tá? Então vamos acertar a régua de tal maneira que a gente possa construir a nossa reta passando por elas duas. E vamos finalizar o nosso exercício, tá? Acertei aqui, agora vamos passar a nossa reta. Beleza, nossa reta está aqui agora. Agora, para finalizar, vamos falar se o gráfico está crescendo ou decrescendo. Sempre observe da esquerda para a direita. Então, o que você acha? Está crescendo ou está decrescendo? Isso, no caso, ele está crescendo. Então, o gráfico é crescente, tá? Então, com isso, finalizamos a nossa correção. Muito obrigado a todos